Será que os sinais do Apocalipse chegaram até nós? Na América do Sul? Isso mesmo! Será que esse conflito político entre Brasil e Venezuela não seja tão simples, e sim uma das profecias do Apocalipse acontecendo bem diante do nosso nariz? Parece um filme, mas é real. Guerras, crises, perseguições e alianças desmoronando. Está tudo se desenrolando bem diante dos nossos olhos. Prepare-se para uma jornada de reflexão e revelação sobre o que esses sinais podem significar para o nosso futuro e para o fim dos tempos. Os últimos dias têm sido marcados por um aumento significativo nas tensões entre países sul-americanos. Venezuela, Argentina, Brasil. Nomes que, geralmente, nos trazem à mente imagens de paisagens belíssimas, povos acolhedores, uma cultura rica. Mas, ultimamente, esses países têm aparecido nas manchetes por razões alarmantes. Uma crise diplomática sem precedentes, cercos policiais, expulsões de diplomatas e um aumento na presença militar na região. Esses eventos nos fazem questionar: estamos testemunhando os sinais do Apocalipse? A Bíblia nos alerta que, nos últimos tempos, nação se levantará contra nação. E agora, com tantos conflitos políticos, manipulação de poder e uma crescente repressão, muitos cristãos se perguntam se tudo isso é apenas coincidência ou se faz parte de um cenário profético maior. Vamos entender juntos o que está acontecendo na Venezuela e como isso se conecta com as palavras bíblicas sobre o fim dos tempos. Conflito diplomático e alerta profético. A situação entre Venezuela, Argentina e Brasil se intensificou recentemente devido às ações do governo de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Maduro, que já é conhecido por seu governo autoritário e pela repressão à oposição, foi reeleito em uma eleição amplamente contestada por ser considerada pouco transparente. Muitos países, incluindo Argentina, Chile, Peru e Brasil, não reconheceram a legitimidade do resultado. Em resposta, Maduro tomou uma decisão drástica. Expulsou diplomatas desses países da Venezuela. Essa atitude de Maduro surpreendeu muitos observadores. A expulsão de diplomatas é um ato diplomático extremo, sinalizando a ruptura de relações e a tentativa de isolar o país das influências externas. Em outras palavras, Maduro quer garantir que apenas seu governo tenha controle absoluto sobre o que ocorre na Venezuela, sem críticas ou interferências de outras nações. Esse comportamento pode ser interpretado como uma tentativa de proteger seu regime contra influências que desafiem sua autoridade. Maduro acusa países como a Argentina de interferirem nos assuntos internos da Venezuela, justificando as expulsões como uma resposta à defesa de sua soberania. Essa retórica, onde um líder acusa outras nações de serem inimigas ou de interferirem, é frequentemente usada por governos autoritários para justificar suas ações repressivas. Conexão com as profecias bíblicas. No contexto bíblico, especialmente no Apocalipse e em outras passagens proféticas, há diversas advertências sobre o que acontecerá nos últimos dias. A Bíblia menciona que, nos tempos finais, haverá perseguições, autoritarismo e rejeição à verdade e à justiça. Quando vemos um líder expulsando diplomatas estrangeiros, reprimindo vozes dissidentes e consolidando seu poder, podemos ver paralelos com as descrições bíblicas de líderes que, nos tempos do fim, governariam com mão de ferro, rejeitando qualquer voz de justiça ou verdade. Além disso, em Mateus 24:6-7, Jesus fala sobre os tempos finais, mencionando que haverá guerras e rumores de guerras, e que nação se levantará contra nação. Esses conflitos entre a Venezuela e seus vizinhos ecoam esses alertas. Quando um país como a Venezuela expulsa representantes de várias nações, ele está, de certa forma, quebrando alianças e fragmentando relações diplomáticas, algo que pode levar a tensões ainda maiores entre os países envolvidos. O que Maduro está tentando proteger?
Maduro pode estar tentando proteger seu regime e consolidar seu poder, eliminando qualquer influência estrangeira que possa questionar sua legitimidade ou interferir em seus planos. Ao isolar a Venezuela de países que criticam seu governo, ele busca evitar pressões externas que poderiam enfraquecer sua posição interna. Esse comportamento de isolamento e repressão também lembra as advertências do Apocalipse sobre líderes e regimes que tentariam se impor pela força, criando uma atmosfera de perseguição e censura. A fragmentação de alianças como alerta profético. Quando vemos as alianças entre nações se fragmentarem, como no caso da Venezuela com a Argentina, o Brasil e outros países sul-americanos, isso nos lembra das profecias sobre os últimos tempos. As Escrituras nos alertam que, no fim dos tempos, as nações se tornarão cada vez mais hostis umas às outras, com desconfianças, disputas e rupturas nas relações. Esses conflitos entre países sul-americanos, geralmente unidos por uma história e cultura compartilhadas, apontam para um cenário em que a paz e a cooperação entre as nações se tornam cada vez mais difíceis. A intensidade desses conflitos diplomáticos pode ser um indicativo de algo maior, um alarme que nos leva a refletir sobre a proximidade dos tempos proféticos. Essas rupturas podem ser um prenúncio dos eventos que a Bíblia descreve para o fim dos tempos. Uma era marcada pela divisão, pelo aumento da violência e pela rejeição dos valores de paz e justiça. O cerco à embaixada argentina, um reflexo das perseguições finais? Recentemente, as forças de segurança da Venezuela cercaram a embaixada da Argentina em Caracas. Imagine a tensão: tropas armadas, cortes de energia e o isolamento de diplomatas que buscavam refúgio. O que aconteceu ali foi um ato claro de repressão e controle, uma cena que nos lembra as advertências sobre os tempos finais, onde haveria perseguição e restrição de liberdade para aqueles que se opõem ao poder dominante. A Bíblia nos ensina que, nos últimos tempos, a injustiça e a opressão contra aqueles que buscam a verdade e a paz irão aumentar. Em Mateus 24:9, Jesus nos alerta: então sereis entregues à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esse versículo ecoa a ideia de que aqueles que se levantam pela verdade e justiça sofrerão perseguição e oposição. No caso do cerco à embaixada argentina, 6 opositores de Maduro, que buscaram refúgio ali, simbolizam a resistência contra um regime que rejeita a verdade e tenta eliminar qualquer voz que se oponha ao seu poder. Esse episódio nos lembra outra passagem, em 2 Timóteo 3:1-5, onde o apóstolo Paulo descreve os últimos dias como tempos de extrema dificuldade, com homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos, cruéis, sem amor para com os bons. Vemos aqui um paralelo claro com o regime autoritário que silencia qualquer oposição e demonstra desprezo pelos princípios de liberdade e justiça. Contudo, em meio a esse cenário de cerco e perseguição, a palavra de Deus nos dá esperança. Em Salmo 91:1-2, lemos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esse salmo nos lembra que, mesmo em situações de opressão, aqueles que confiam no Senhor encontram refúgio e proteção. Essas passagens bíblicas não apenas refletem os tempos que estamos vivendo, mas também fortalecem nossa fé, lembrando-nos de que, apesar da perseguição e da injustiça, Deus é o nosso refúgio seguro em meio ao caos. E como fica o Brasil em tudo isso? O Brasil como guardião temporário, um papel profético? Após a expulsão dos diplomatas argentinos, o Brasil, a pedido da Argentina, assumiu temporariamente a custódia de sua embaixada em Caracas. Essa situação é incomum, mas regulamentada pela Convenção de Viena,
permitindo que um país cuide dos interesses de outro em casos extremos. Mas será que isso também é um sinal profético? A Bíblia nos fala sobre tempos em que nações se levantarão para proteger umas às outras, mesmo em meio a crises. Podemos ver o Brasil, neste contexto, como um guardião temporário, um papel que remete à imagem de um refúgio para aqueles que precisam de proteção. Esse gesto é um ato de diplomacia, mas também simboliza o esforço para preservar a paz e a segurança. No entanto, as Escrituras nos alertam que essa busca por paz e segurança é enganosa nos últimos tempos. Em 1 Tessalonicenses 5:3, lemos: Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto àquela que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Esse versículo nos lembra que, embora muitos tentem manter a estabilidade por meio de alianças e acordos, a verdadeira paz só será alcançada com o cumprimento das profecias divinas. A situação entre Venezuela, Brasil e Argentina nos lembra que, enquanto as nações buscam uma paz temporária, a verdadeira paz é inatingível neste mundo conturbado. O Brasil, assumindo a custódia da embaixada argentina, pode ser visto como um símbolo de apoio e proteção. Mas, como a Bíblia nos diz, apenas a paz de Deus é duradoura e segura. Esses eventos refletem o cenário profético descrito na Bíblia, onde as tentativas humanas de garantir paz e segurança são frágeis e passageiras. Isso nos faz refletir sobre a necessidade de colocarmos nossa confiança na paz que vem do Senhor, em vez de nas alianças e acordos temporários deste mundo. A disputa territorial da Venezuela com a Guiana, ganância e ambição. Além dos conflitos diplomáticos, a Venezuela está posicionando suas forças na fronteira com a Guiana, reivindicando a região rica em petróleo de Essequibo. Essa busca por riqueza e poder territorial não é algo novo, mas no contexto das profecias bíblicas, ganância e ambição são sinais de uma humanidade cada vez mais distante de Deus. A Bíblia nos alerta sobre o perigo desse desejo insaciável por poder e riqueza. Em Tiago 4, 1-2, lemos: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Esse versículo nos lembra que conflitos e guerras muitas vezes surgem de cobiças e desejos egoístas, refletindo a inclinação do coração humano para buscar o material em vez do espiritual. No Apocalipse, vemos descrições sobre o fim dos tempos e a crescente busca por riqueza e poder. Em Apocalipse 18, 11-13, a destruição da Grande Babilônia simboliza a queda de um sistema mundial de riquezas e luxos terrenos. A passagem descreve como os comerciantes do mundo choram ao ver a destruição de seus bens materiais, ressaltando que a busca por riquezas terrenas não traz segurança eterna. A passagem diz: E os mercadores da terra chorarão e lamentarão sobre ela, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas. Essa imagem enfatiza o desapego dos tesouros espirituais e a busca desenfreada por posses temporais. A luta pela posse de territórios e recursos naturais, como vemos na disputa entre Venezuela e Guiana, reflete a natureza humana de colocar o material acima do espiritual, buscando poder e segurança nas coisas deste mundo. Em Mateus 6, 19-20, Jesus nos adverte: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Essa advertência nos lembra que as riquezas terrenas são passageiras e não devem ocupar o lugar das prioridades eternas. Esses conflitos e disputas por riquezas são um alerta. As profecias nos mostram que o desejo por poder e riqueza será ainda mais evidente nos últimos dias, causando destruição
e afastando a humanidade dos valores divinos. Esses eventos nos convidam a refletir sobre onde está nosso verdadeiro tesouro e a colocar nossa confiança nas coisas espirituais e eternas, em vez de nas posses temporárias deste mundo. Testes de mísseis e reforço militar. Guerras e rumores de guerras. Recentemente, o Brasil testou novos mísseis e reforçou sua presença militar na fronteira. Em tempos de paz, um movimento assim talvez passasse despercebido, mas quando vemos nações se armando e se preparando para possíveis conflitos, não podemos ignorar as palavras de Jesus sobre guerras e rumores de guerras. Essas preparações militares podem parecer medidas de precaução, mas para nós, cristãos, elas soam como sinais. São passos que lembram o cenário descrito no Apocalipse, onde vemos nações se preparando para batalhas e conflitos que precederão o retorno de Cristo. O reforço militar é uma clara indicação de que as tensões estão se intensificando e que devemos estar atentos ao que está por vir. O alerta final. Estamos vendo os sinais? Olhando para esses acontecimentos, podemos ver claramente as advertências da Bíblia se desenrolando. Perseguição, ambição descontrolada, injustiça e preparação para conflitos. Tudo isso nos lembra que os tempos finais podem estar mais próximos do que imaginamos. Mas o que isso significa para nós, pessoalmente? A palavra de Deus nos exorta a estar vigilantes, a reconhecer os sinais e a manter nossa fé firme. Não se trata apenas de temer o que está por vir, mas de encontrar segurança na promessa de que Deus tem um plano e que Ele cuida daqueles que o amam. Jesus disse que, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. Estamos vendo esses sinais se manifestando em nossa época, e eles nos chamam a uma vida de preparação espiritual e fortalecimento de nossa fé. Olhando para esses acontecimentos, podemos ver claramente as advertências da Bíblia se desenrolando. Perseguição, ambição descontrolada, injustiça e preparação para conflitos. Tudo isso parece nos lembrar que os tempos finais podem estar mais próximos do que imaginamos. Mas o que isso significa para cada um de nós, pessoalmente? A palavra de Deus nos exorta a estarmos vigilantes, a reconhecermos os sinais ao nosso redor e a mantermos nossa fé inabalável. Em Mateus 24, do 33, Jesus diz: Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. Esse versículo nos lembra que devemos estar atentos e preparados, reconhecendo os sinais que Jesus mencionou como uma chamada para o fortalecimento de nossa fé e uma vida de preparação espiritual. Além disso, ao falarmos sobre os últimos tempos, não podemos deixar de mencionar os 4 cavaleiros do Apocalipse descritos em Apocalipse 6. Esses cavaleiros simbolizam eventos e forças poderosas que se manifestarão nos dias finais, trazendo guerra, fome, doença e morte ao mundo. Cada cavaleiro representa uma advertência severa. O cavaleiro do cavalo branco representa a conquista e o falso messianismo. O cavaleiro do cavalo vermelho traz consigo a guerra e o conflito. O cavaleiro do cavalo preto simboliza a fome e a escassez. E o cavaleiro do cavalo pálido, a morte e a devastação. Eles são uma imagem intensa de destruição e julgamento, que nos alerta sobre o quão caótico o mundo ficará nos tempos finais. Quando vemos conflitos diplomáticos, ambições territoriais e desastres ao redor do mundo, é difícil não pensar na chegada desses cavaleiros e naquilo que a Bíblia nos alerta sobre o juízo que está por vir. Os sinais estão ao nosso redor e eles não devem apenas nos amedrontar, mas também nos lembrar da segurança que encontramos em Cristo e em sua promessa de salvação para aqueles que perseverarem. Se você deseja entender mais sobre esses sinais do Apocalipse e como eles estão ligados aos eventos atuais, convido você a assistir ao próximo vídeo no nosso canal, onde exploramos detalhadamente os sinais proféticos dos últimos dias e o que eles representam para o nosso futuro. Clique e assista para aprofundar ainda mais
sua compreensão sobre os tempos finais. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça sua fé nesses tempos desafiadores.